Olá, sejam todos bem-vindos de volta. Bom, eu havia prometido quando eu terminei o outro vídeo, né, que esse próximo vídeo seria a respeito de um tema onde eu iria abordar sobre os 144 mil, né, onde eu iria trazer mais informações a respeito de como os grupos de chamas gêmeas estão organizados, como que a Bíblia identifica cada um deles, né, ia trazer bastante informação a respeito desse tema. Porém, existe uma urgência, tá, dentro do coletivo das chamas e eu fui orientada a trazer um outro tema, ao invés desse que eu iria trazer. Depois desse vídeo que eu faria falando a respeito dos 144 mil, trazendo mais essas informações, eu iria trazer um vídeo, né? Eu até falei sobre ele lá no resumo, referente à parábola das 10 virgens, né? E esse vídeo, ele ia focar muito no processo do masculino, né? Para a gente entender o que está acontecendo do lado de lá, para que isso sirva como uma instrução para quem está do lado de cá do véu, saiba o que fazer, saiba como se portar nessa dinâmica, né? Então, esse é o vídeo que eu fui orientada a trazer hoje, tá? E a razão, infelizmente, não é das melhores, não é por uma boa razão. A espiritualidade está realmente muito preocupada. E a preocupação da espiritualidade não é o coletivo masculino. É o coletivo feminino, gente, infelizmente. O divino feminino está dando trabalho nesses tempos, né, de transição planetária. E vocês vão ficar surpresos, né? Porque até então tudo que a gente ouvia é que nós éramos a polaridade consciente e de que nós estávamos guiando tudo, né? Enquanto a energia masculina está lá na matéria, se divertindo, fazendo qualquer outra coisa a não ser despertando para se conectar com a sua contraparte. E é justamente sobre alguns comportamentos que estão acontecendo, né, em relação ao divino feminino, o nosso coletivo está seguindo por alguns caminhos que para a espiritualidade isso é muito perigoso, né? Por isso a urgência dessa mensagem. E essa mensagem ela não tem um destino certo, essa mensagem é para o coletivo feminino, tá? É para a polaridade feminina, ela não é para A, B ou C, é para todo mundo. É para mim também, tá? Essa mensagem é para mim também. Ela não é uma mensagem para estar aqui para eu mandar para um ou para outro. Ela é para todos nós e todo mundo tem que meditar a respeito do que vai ser dito aqui hoje e pegar isso para si. Não é para apontar para o coleguinha ou para a coleguinha, tá? Isso é para si. Tamanha é a urgência das coisas que estão acontecendo dentro do nosso coletivo. Então, assim, eu basicamente nem sei ainda o que eu vou falar, porque esse vídeo não estava pronto. O que estava já mais ou menos encaminhado para entrar era um outro. Esse vídeo não está pronto, mas essa noite eu não consegui dormir, né? Eu tive que levantar, enfim, daqui a pouco eu vou trabalhar, mas antes disso eu precisava vir aqui, eu precisava trazer essa notícia, e essa notícia, ela realmente é para cada um de nós individualmente, tá? Então, por favor, se tiver um grupo aí dentro do nosso coletivo que vai começar a apontar essa mensagem é para fulano, é para ciclano, é para isso, então essa pessoa provavelmente é parte do problema que a espiritualidade está preocupada. Essa mensagem não é para o outro, não é para outra, essa mensagem é para cada um de nós do coletivo feminino, tá? Inclusive para mim. Tanto como eu falei, eu nem sei o que eu vou falar aqui hoje, eu vou deixar, né, a espiritualidade me guiar. E vamos ver. Vamos ver o que vai vir de instrução para a gente. Então, como eu falei, né, para a gente dar início logo ao vídeo, esse vídeo fala sobre a parábola das 10 virgens, né? E ele tem como tema instrução direta do Mestre Jesus aos divinos femininos. Então, vamos ao vídeo de hoje. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas
tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade, vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Bem, aqui a gente vai fazer uma breve análise para a gente poder identificar, né, alguns elementos nessa parábola, saber para quem ela é destinada, para quem Jesus Cristo destinou essa parábola, né, e para a gente poder entender também como é que ela se aplica nos nossos dias de hoje e ao coletivo de chamas gêmeas. Bem, então para a gente entender o contexto dessa parábola e a quem ela se aplica e ao que também ela está se referindo, eu separei alguns prints que eu tirei de algumas pesquisas em alguns sites, né? Sites de denominações cristãs, sites de teologia, né? Que estudam a fundo essa parábola, né? Então, assim, depois eu prometo que eu coloco aqui no box de informação as fontes, tá? De onde eu tirei. Eu só não vou colocar agora porque, como vocês estão percebendo, é uma medida de emergência esse vídeo, né? Então, essa primeira aí vem contextualizando pra gente, né? O que significa, né? O que significava um casamento naquela época, né? Então, ela diz assim, contexto cultural. Na Palestina do primeiro século, casamentos eram celebrações grandiosas, com rituais e tradições específicas. O noivado era um compromisso sério, e a chegada do noivo para levar a sua noiva à casa dele era aguardada com grande expectativa. As virgens desempenhavam um papel crucial, como damas de honra, encarregadas de iluminar o caminho do noivo com as suas lâmpadas. Essas lâmpadas feitas de barro ou metal, com óleo que as alimentava, simbolizava a vitalidade da luz. O contexto cultural revela que a provisão de óleo era uma responsabilidade individual das virgens, enfatizando a importância da prontidão pessoal da jornada espiritual. Existem muitas interpretações a respeito dessa parábola, né? No meio cristão, por exemplo, ela se aplica aos cristãos em forma geral, né? Fala dos cristãos em forma geral, que eles precisam se manter vigilantes, que eles precisam manter, entre aspas, a sua lâmpada acesa para a volta de Cristo, né? Só que essa parábola ela vem trazendo uma mensagem mais profunda, né? E só vai entender ela plenamente quem está inserida dentro desse contexto para qual Jesus Cristo queria passar essa mensagem, né? Então, assim, tanto que ela é, no meio cristão, ela é uma parábola muito enigmática, né? Porque eles até entendem dessa forma que ela se aplica aos cristãos de forma geral, né? Mas fica algumas pontas soltas, né? E realmente ela pode sim se aplicar, né? Enfim, afinal de contas, o conselho de se manter vigilante nos tempos atuais não é um conselho que não vai fazer mal para ninguém, serve para todo mundo, né? Mas ela traz alguns elementos que é muito específico. Jesus Cristo está falando de algo muito específico, de um tempo muito específico, né? Porque ele fala que o reino dos céus será, né? Ele não usa essa expressão no presente. Então não era para aquelas pessoas que estavam ali escutando ele naquele momento. Isso era de um cumprimento que estava para vir. Isso era algo que estava vindo no futuro, né? Então, assim, ele está falando de algo muito específico e eu acredito piamente que o tempo da gente entender, né? Eu acho que agora esse é o momento em que essa mensagem está sendo entregue para quem ela tem que ser entregue, né? Como eu falei, com caráter de urgência.
E vocês vão entender exatamente toda a urgência da espiritualidade em passar essa mensagem agora e fazer ela chegar a todos a quem ela tem que chegar. Bom, e nesse outro print aqui vem mostrando pra gente a identidade, né, dessas virgens. Tá dizendo aqui que ela diz respeito aos 144 mil, tá? Essa parábola, ela se destina aos 144 mil que são vistos em pé junto com o Cordeiro de Deus no Monte Sião espiritual. Eu tô realmente, assim, só tirando as coisas principais para ajudar a gente a entender, porque o objetivo desse vídeo não é ser um estudo teológico, tá? Porque a gente vai ver que, na verdade, o estudo teológico mesmo não importa tanto, né? Muitas pessoas falam para mim que a Bíblia ela não serve como um alicerce, né? Como uma instrução, como algo que a gente possa ser levado em consideração, devido a muitas edições que ela sofreu e tal. E realmente ela sofreu muitas edições, a gente pode observar, existem vários tipos de traduções da Bíblia, várias versões, né? Mas, gente, como eu falei, esse vídeo aqui ele não é um vídeo teológico, tá? Não é um vídeo para você que tá aí, que tem a sua crença, que pode muito bem não ser a Bíblia, pode muito bem não ser a vertente cristã e não tem que ser, tá? Então, por isso que a gente não vai se apegar tanto a esses detalhes teológicos, porque não é sobre isso. É muito interessante a gente olhar para a Bíblia como se, da mesma forma, por exemplo, eu vou usar um exemplo para vocês, porque é um exemplo que eu sei que a maioria na comunidade Chamas Gêmeas tem bastante intimidade, né? Conhece bastante, que é o tarô. Né? O tarô, a gente sabe que o tarô ele fala sobre energias. Eu aprendi também a ler tarô. Ele fala sobre energias. Cada arcano ali vem trazendo uma energia para a gente. Né? E ele pode variar de acordo com o consulente, de acordo com a pergunta que está sendo feita, de acordo com a situação, de acordo com os outros arcanos que saem em volta daquela carta, daquele arcano, né? Então, não é uma coisa assim, certa, né? No sentido de, não, isso aqui significa isso aqui, pronto e acabou. Não, vai depender de todo um conjunto, né? Então, por exemplo, a carta do louco ela pode ter diversas aplicações, dependendo do contexto em que ela sair. Assim, o mesmo serve para a carta do mago, da sacerdotisa, da imperatriz, do imperador e por aí vai. Né? E a gente sabe que existem vários tipos de tarô, existem vários decks, né? Tem o tarô das bruxas, tem o tarô dos anjos, existem vários tipos de deck, e onde as cartas elas têm até a mesma aparência diferente, né? Mas para quem sabe ler a energia, a essência da carta, não importa. Não importa se eu estou com um tarô mais tradicional, não importa se eu estou com um tarô mais moderno, porque cada arcano ele tem a sua energia. A Bíblia é a mesma coisa. Então, a Bíblia não é sobre a gente ficar aqui procurando para ver quem é o melhor teólogo, quem está trazendo a melhor teologia, quem está lá investigando a fundo nos manuscritos originais dos rolos. Não é sobre isso, gente. Definitivamente não é sobre isso. Jesus está trazendo um arquétipo para a gente nessa parábola. A gente conseguiu entender isso, né? Ele não está falando de uma festa de casamento realmente que aconteceu, ele está trazendo um arquétipo para a gente. Agora vamos lá, vamos analisar o arquétipo, né? Vamos lá. As tarólogas aí vão me ajudar agora a gente analisar esses arquétipos. Ele está falando de uma festa de casamento, certo? Ele está falando de uma festa de casamento que naquela época lá era um grande evento. Né? Era um grande evento, mobilizava toda uma comunidade, era um acontecimento muito grande, né? Então essa prática, essa tradição do noivo, no dia do casamento, ele ir até a casa da noiva para buscá-la, né? Porque a partir daquele momento ele tira a noiva daquela família, daquela casa e leva para a família dele, né? Era o costume da época. Então, isso era um acontecimento. Então, a noiva ficava em casa, né? Pronta, arrumada, né? E as damas de honra ali fazendo companhia para ela. E era costume quando, lá no final, na rua, lá na esquina, gritavam que o noivo estava vindo, né? Essas damas elas saíam ao encontro do noivo, né? Com as suas lamparinas, com as suas lâmpadas acesas, para iluminar o caminho do noivo até a casa da noiva. Vamos prestando atenção nesses arquétipos, né? Então,
obviamente, Jesus Cristo está falando, né? Vamos identificar os arquétipos que ele tá falando. Ele está falando de uma energia masculina, né? Vamos botar assim, um noivo, que é uma energia masculina que está demorando a chegar, certo? Mas ele está vindo, né? Mas ele está assim, né? Está demorando tanto que lá dentro da casa, a energia feminina, tá todo mundo sonolento, tá todo mundo já cansado, né? Já tá todo mundo com sono, pegando no sono, todas. Olha que interessante, ele não tá criticando ninguém por ter dormido, não, porque todas pegaram no sono, né? As sábias, as prudentes e as loucas, né? As imprudentes, né? Ou tolas. Ele não tá criticando, a crítica não é você tá cansada. Ele entende você está cansado ou cansada. Jesus Cristo entende, porque está demorando. A energia masculina realmente está demorando. Então, a crítica não é sobre isso. Ele não está criticando nenhum dos dois grupos, né? Não está criticando as virgens tolas, as imprudentes, por estarem cansadas. Tá tudo bem, tá cansado, porque até as sábias também estavam. Então, a crítica não era essa. E essa parábola, ela traz para a gente um elemento fundamental que, para mim, é a grande estrela da parábola, né? O principal, que é a lâmpada. A mensagem está toda aí, né? Nessa lâmpada. A lâmpada que as 10 virgens teriam que levar acesas até o noivo para iluminar o caminho do noivo até a casa da noiva. A gente sabe que naquela época não tinha postes com luz, não tinha iluminação pública, nada disso. Então, à noite, né? Principalmente naquele horário que já estava para dar meia-noite, né? Então, devia estar um breu, tudo muito escuro, né? Então, era papel dessas madrinhas, dessas damas de honra, digamos assim, e até o noivo para iluminar, para que o noivo possa achar o caminho da casa da noiva. Vocês estão entendendo? Né? Essa lâmpada, ela tem que estar acesa para que o masculino possa encontrar o feminino, para ir de encontro, né? Essa lâmpada, ela tem que guiar o masculino, né? Então, assim, todas as 10 virgens estavam preparadas para o evento, né? Todas as 10 virgens estavam ali junto com a noiva, e a gente imagina a empolgação delas no início, né? Se arrumando. Uma devia ter ajudado a outra a se arrumar o cabelo, todas elas ajudando a noiva a se arrumar. A gente imagina a empolgação, né? Delas ali, e aí vai passando as horas, né? Vai passando as horas, né? Um casamento que estava marcado para uma determinada hora tá demorando. Aí a empolgação, ela vai diminuindo, né? Ela vai diminuindo, o cansaço começa a chegar, e aí o cansaço começa a tomar conta, e aí começa uma bocejar ali, outra bocejar ali, vem o soninho, e quando vê, tá todo mundo dormindo. Tá todo mundo dormindo, ninguém aguentou o cansaço. Então, até aí normal. Só que enquanto elas estavam dormindo, alguém gritou que o noivo chegou. Alguém gritou que lá na esquina que o noivo estava vindo, o noivo estava se aproximando. E aí é que começa uma separação, né? E aí é que a gente vê a importância do preparo, a importância de você manter aquela empolgação lá do início, né? Aí é que a gente vai começar a observar que nas energias femininas, muitas também estavam igual essa noiva, né? Quando despertaram para a conexão de chamas gêmeas, né? Quando entenderam sobre essa questão esse casamento alquímico entre as polaridades, né? Quando você entendeu que aquela pessoa ali era o seu noivo, né? Independente de gênero, a gente novamente estamos falando de arquétipo. Quando você entendeu que aquele, entre aspas, noivo estava vindo e que você estava aqui se preparando para ele, iniciando seus processos de cura, iniciando as suas transmutações, o seu caminho de evolução, né? Para estar pronta para esse evento, para esse grande evento da vinda do noivo, entre aspas, né? Então, você estava super empolgado, super empolgada, né? Então, estava assim, nossa, eu imagino, porque eu também estava nessa época, a gente fica com o olho brilhando e vai vir, a polaridade masculina vai vir, a polaridade masculina vai despertar e ele vai vir, né? Só que aí foram passando alguns anos, não foi? Os que estão mais tempo aí no percurso, foi passando 1 ano, muitas das vezes passou 2 anos, para alguns já até passou 3 anos, né? E aí, como é que tá essa empolgação agora?
Agora que o noivo está na esquina, o noivo está despontando na esquina. Como é que está essa empolgação agora? Tudo bem estar cansada. A gente entendeu isso. A crítica não é sobre você estar cansada. Tudo bem você estar cansada. Tudo bem você estar desmotivada com a sua dinâmica. Tudo bem você não estar com a mesma empolgação lá do início. Tá tudo bem. Estamos todas no mesmo barco. Mas e agora que o noivo está começando a despontar lá na esquina? Daqui a pouquinho alguém vai gritar, vem o noivo. Como é que está a sua lâmpada? Isso a gente está falando de um estado de vibração interior. A chama que a gente tem dentro da gente. E isso é sobre a nossa conexão com a nossa contraparte. Que lá no início estava, no fogaréu, né? Lá no início, quando a gente entendeu essa dinâmica, quando a gente estava iniciando, ela estava reluzente, essa chama, né? Tava aí queimando. E agora, como é que tá essa chama, né? Lá do início. Será que ela tá desconectada? Será que é hora para estar desconectada da chama? Será que é hora para querer, como eu tenho visto e ouvido por aí, será que é hora de querer encerrar a dinâmica? É para a gente pensar. É para a gente pensar, porque tem damas de honra aí que estão tão cansadas que o discurso de encerrar a dinâmica, de acabar, de terminar a dinâmica, isso está completamente assim. É um discurso completamente agradável de se ouvir, né? Tá tão cansada que a possibilidade de cortar essa conexão com o gêmeo e ficar, entre aspas, desapegada, desconectada, encerrar a dinâmica, né? Isso acabou se tornando um discurso completamente atrativo. E aí a gente vê umas damas de honra, né? Se gabando por ter conseguido isso, e a gente vê outras que, nossa, eu também quero isso. Me ensina, como é que você fez? Como é que você fez para conseguir essa desconexão? Eu também quero. E aí isso vai se espalhando. E aí uma tá com a lâmpada apagada, aí outra também quero apagar minha lâmpada. E a outra, você também apagou a sua? Então também vou apagar a minha, né? O noivo não vai vir mesmo. O noivo tá lá na 3D fazendo isso e aquilo. Ele não vai vir mais. Essa hora, depois de tudo isso, depois de todo esse preparo que eu fiz, até essa hora, vai dar meia-noite? Que festa de casamento começa à meia-noite? Né? Então é uma coisa para a gente parar para pensar. Porque a gente está às portas de um grande evento. Eu não sei se vocês repararam, mas a gente está no meio de uma guerra. Né? E eu não falo só no sentido material. A guerra que vocês estão vendo aqui no mundo material, ela é só uma representação da guerra braba que está acontecendo no mundo espiritual. Ela é só uma reverberação do que está acontecendo no mundo espiritual. Vocês lembram? Assim na terra como no céu. E esse céu não é literal, esse céu não é lá em cima, onde passam os aviões ou lá no espaço. É aqui mesmo. Só que no sentido espiritual, existe uma guerra que está acontecendo aqui, onde a gente está separado por dimensão, a gente está no físico. A gente está vendo tudo o que está acontecendo no físico. Então a gente vê guerra no físico, não estamos vendo guerra no físico, não estamos vendo pandemias no físico, não estamos vendo terremotos, vulcão, tem muita coisa acontecendo no físico realmente. Mas ela não é nem 10% do conflito que está acontecendo por detrás do véu. Daquilo que está acontecendo. Existe todo um combate, existe toda uma mobilização de tropas estelares ou angélicas, como vocês queiram se chamar. Existe uma força-tarefa colaborativa entre muitas civilizações. Estão travando uma batalha muito grave. E essa batalha está respingando aqui no físico. Então, o que a gente está vendo aqui é só
é um vislumbre do que está acontecendo do outro lado. E do outro lado está muito pior. Do outro lado está muito pior, né? Daqui a pouquinho eu vou pegar nesse ponto de novo com vocês, mas vamos voltar para o casamento. Vamos voltar para o casamento, né? Porque o noivo está às portas. Ele está demorando? Ele está demorando. Mas a gente sabe o que aconteceu nesse meio do caminho, que o noivo está demorando? A gente não sabe, a gente não está vendo. Né? De onde a gente está vendo aqui, né? O coletivo feminino juntos, com a noiva e as damas, esse coletivo feminino junto, a gente não está vendo o que está acontecendo do outro lado. A gente acha que está vendo. A gente acha que está vendo, mas a gente não está vendo. A gente não está vendo o noivo. A gente acha que por estar stalkeando, por estar recebendo notícias de que ele está fazendo isso, a gente sabe o que está acontecendo lá. Mas isso que a gente está vendo na 3D não é o que está acontecendo. Essa pessoa que está aí na 3D não é a sua chama. Não é a sua chama ainda. Tá? Então, não fiquem olhando para essa representação tridimensional da sua chama, achando que então se eu for depender deste noivo para vir ao meu encontro, eu vou morrer encalhado ou encalhada. Não. Vocês não deveriam estar olhando para essa representação tridimensional da chama de vocês, né? Como eu falei, daqui a pouco eu explico isso melhor, tá? Mas vamos novamente voltar aqui ao casamento. Então, o noivo está às portas, né? E agora? Cadê a chama que estava anterior? Cadê a chama que estava, né, reluzente, que estava queimando lá no início? Porque o noivo, para achar o caminho de volta, ele depende dessa chama, ele depende dessa iluminação, desse magnetismo para ser atraído de volta. Né? Tá escuro, tá um breu. E aí? Será que a sua chama ela só mesmo aquele fogo de palha que queima pra caramba no início e depois se apaga, né? Será? Será que a nossa chama é tão frágil assim? Será que aquilo que nos une ao nosso gêmeo é tão frágil assim? Né? Que lá no início tava um fogaréu e agora tá, né, só faíscas e para muitos está só a fumacinha subindo assim, ó. Já não tem mais fogo nenhum. Porque essa chama, ela é o centro de tudo isso. A fonte criadora está contando com essa chama acesa. Está contando com essa chama acesa. Ah, mas é que eu não quero ficar sofrendo. Ai, mas eu não quero ficar sentindo esse sentimento, essa coisa dentro de mim. Eu não quero ficar pensando nele. Eu não quero ficar lembrando dele. Eu não quero isso. Eu não quero sim, me sentir conectada dessa forma a ele. O sofrimento dentro dessa dinâmica, ele faz parte, mas ele também ele é opcional, né? Tipo, ele serve até um determinado ponto. Depois disso, a gente entende que o sofrimento ele não precisa acompanhar a gente para sempre. Quando a gente entende o que a gente precisa trabalhar para que o sofrimento não exista mais, né? A gente entra num outro patamar, né? Mas a conexão continua. Você vai pensar no seu gêmeo todos os dias, sim. Você vai se lembrar dele todos os dias, sim. Você vai sentir essa conexão, sim. Quando você pensar na imagem dele na sua cabeça ou dela, vai sentir esse comichãozinho aí dentro, sim. Porque isso é o magnetismo que existe entre vocês dois. Ele é completamente normal. Isso é a chama queimando aí dentro. E ela não é para ser confortável. Não é para ser confortável. Não é mesmo, a fonte criadora está contando com isso, está contando com esse desconforto que você está sentindo aí, né? Porque você não está sentindo ele sozinha ou sozinho. Você não está desperto sozinho ou sozinha. Você não está trabalhando pela dinâmica sozinho ou sozinha. O noivo sabe o que ele tem que fazer. O noivo sabe e já está fazendo o que ele tem que fazer. Mas como eu falei, vocês estão olhando para o lugar errado. Parem de olhar para a representação, para essa maquete tridimensional da sua chama. Parem de olhar para essa maquete tridimensional da chama de vocês.
Essa pessoa que está aí ainda não é ainda não é o noivo pelo qual vocês estão esperando. Ainda não. E é injusto vocês quererem que essa pessoa que está aí, essa maquete, esse boneco, essa boneca que está aí, né? Que é só matéria, que está só matéria ali. Aí por isso vocês acham, por isso que a gente fica ouvindo por aí que a polaridade masculina é material. Eles são da matéria. Eles são só da matéria. Eles não se conectam com o espiritual. Eu não sei de onde também as pessoas tiraram que existe separação entre o espiritual e a matéria, porque tudo que está reverberando em um lado está reverberando no outro. Tudo que acontece assim no céu como na terra, lembra? Tudo que acontece no espiritual acontece na matéria. Tudo que existe na matéria é uma transmutação de algo que veio do espiritual. Toda energia ela é feita para se materializar. Uma coisa não existe sem a outra, energia não existe sem matéria e vice-versa. Não dá para separar essas duas coisas. Não dá para separar essas duas coisas. O seu gêmeo, a sua polaridade masculina, ela é tão espiritual quanto você. Ela é tão desperta quanto você. Ela sente tudo isso aí que você está sentindo, tudo e até mais. Até mais. E a gente vai entender isso agora. A gente vai entender isso agora. A gente, a partir de hoje, a gente vai parar de ficar olhando lá para a maquete, para esta maquete de 3D e ficar esperando ali esse noivo vir dessa maquete. Porque se você ficar olhando por esse ângulo, se você olhar para a sua chama por esse ângulo, realmente você vai ficar na sua cabeça de que está demorando muito. E vai demorar ainda muito mais, porque, né? Não estou vendo nenhum sinal ali. Não estou vendo nenhum sinal de despertar ali. Olha lá como é que ele tá. Olha, ele vai casar. Nossa, ou então ele tá lá na balada. Ela tá lá pegando todo mundo na balada. Ela tá procurando um relacionamento, mas não quer nem olhar na minha cara. Ela tá fazendo qualquer outra coisa, né? Ele tá lá entregue os vícios, a balada, isso, aquilo. Nossa, quando que vai acontecer esse despertar? Esse despertar já aconteceu. Já aconteceu, juntinho com você. Juntinho com você. A sua chama já despertou. Ué, vocês devem estar falando. Ué, varoa. Onde é que está a minha polaridade desperta desse tempo todo que eu estou desperto? Onde é que está isso que eu não estou vendo? Exatamente, você não está vendo. Que, como eu falei, existe uma guerra que está acontecendo aqui no momento, tanto no espiritual quanto aqui na matéria. A visão que vocês estão vendo, apesar de vocês serem a polaridade mais espiritual, entre aspas, vocês estão na matéria. E adivinha quem é que está lá no espiritual? Deixa eu mostrar para vocês uma coisinha. Deem uma olhada nessa imagem que está agora na tela. Vocês conhecem muito bem ela. Já vimos várias vezes. Vamos entender agora essa imagem, como ela realmente é, porque isso aí que vocês estão olhando, isso aí é um mapa. Isso aí é um mapa, caso vocês ainda não tenham chegado a essa conclusão. Porque eu cheguei a essa conclusão e não sei se vocês vão concordar comigo, porque ninguém aqui tem que concordar comigo não, tá? Então vamos lá. O preto, nessa imagem, ele representa a energia yin, né? A energia feminina, o espiritual, o magnético, né? O branco simboliza a energia yang, material, né? Física, material, elétrica, masculina, né? Então, a gente observa que vamos observar embaixo primeiro, né? Porque eu não sei se vocês já repararam, né? Tem a parte branca grande embaixo, tem a parte preta grande em cima. Estão conseguindo pegar aí o que isso significa? A gente está falando de mundos, a gente está falando de duas dimensões paralelas.
O preto em cima, essa parte grande, preta em cima, a gente está falando do mundo espiritual. Do mundo espiritual. A parte branca grande que está embaixo é a matéria, é o mundo material, é a 3D. Agora, olha que interessante. Nessa parte branca grande, né, a matéria que está embaixo, a 3D, olha quem está lá. Quem é a bolinha que está aí? Você. Você. Polaridade yin, polaridade feminina, né? Polaridade magnética. Você está na matéria. Aí você está aí, com toda a razão, se sentindo sozinha, né? Aí só tem você desperta. Na matéria, só tem você realmente desperta para a conexão. Na matéria, só tem você realmente trabalhando pela dinâmica. Na matéria, você está sozinha. Agora, olha quem é que está lá no mundo espiritual. Qual é a cor da bolinha? É um paradoxo da fonte criadora. Quem está lá no mundo espiritual é a polaridade yang. É o divino masculino de vocês, é o gêmeo de vocês, olha lá, ó, sozinho. Que nem vocês. Né? Tá um no território do outro, caso vocês ainda não tenham reparado. O divino masculino, que é a polaridade, entre aspas, da matéria, ele tá lá no mundo espiritual, sozinho também. Se sentindo sozinho também, sentindo que só ele está trabalhando pela dinâmica. Sentindo que só ele está desperto para a conexão. Porque ele lá, ele no estágio de consciência que ele tem lá, ele não está vendo vocês desperto para a dinâmica. Só ele está desperto lá. E quem garante que não tem uma versão nossa lá, da mesma forma que tem uma versão deles aqui na matéria? Quem garante que não tem uma versão nossa lá também, nesse mundo espiritual, que não está desperta? Porque a versão que está desperta está aqui, está aí embaixo, está na matéria. A nossa versão desperta está aqui na matéria, né? E quem garante que não tem uma versão nossa lá que não está desperta? Da mesma forma que eles estão despertos lá no mundo espiritual e tem uma versão deles aqui na matéria que não está desperta. Então imagina, eles estão lá no mundo espiritual, tá? A gente fala lá, mas não estou falando, novamente, não estou falando de céu, não estou falando lá do espaço, eu tô falando, tá tudo aqui acontecendo na Terra. Estão vendo que esse símbolo é uma bola, é uma esfera? Né? É uma esfera. Tá tudo acontecendo, tá tudo no mesmo lugar. Esses dois mundos, eles só estão separados por dimensões. Já viram a série Stranger Things? Né? Tem uma cena na série Stranger Things que é muito interessante. Né? Tem várias, aliás, né? Eles abordam direitinho como é que é o mundo real, né? Que seria esse mundo que a gente está vivendo, e o mundo invertido, onde tem personagens que eles podem estar no mesmo cômodo da casa, mas eles não veem um ao outro, né? Tem uma cena em especial, que é uma cena que eu gosto muito, onde um rapaz está com um grupo de amigos ali na sala de casa, né? E a mãe dele está andando pela mesma sala. E ele não consegue ver a mãe não consegue ver ele. Mas um sente a presença do outro. Porque eles estão separados entre dimensões. E quantas vezes você não sentiu isso? Fala pra mim. Quantas vezes você não sentiu uma voz? Tô me arrepiando toda. Eu nem sei o que eu tô falando, porque eu realmente não preparei roteiro. E eu nunca falo nada sem roteiro, porque eu nem, sabe? Como eu falei, eu sou disléxica, eu me perco. Até eu vou precisar ouvir esse áudio depois, porque eu nem sei o que eu tô falando aqui. Mas vamos lá. Voltando pro Stranger Things. Não, voltando... Tá, ó, voltei a ser perdida. Vamos lá, não vou quebrar mais a conexão, não. Quantas vezes você não sentiu uma presença? Quantas vezes você não sentiu alguém do teu lado? Quantas vezes você não sentiu um arrepio? Quantas vezes você não sentiu um toque? Uma voz? Quantas vezes você não ouviu uma voz do nada, que você precisou olhar pro lado para ver se não estava ali? Quantas vezes você não sentiu um perfume, um cheiro perto de você? Quantas vezes você não sentiu essa pessoa
próxima a você. Vocês estão entendendo? Está tudo acontecendo aqui no mesmo lugar. Vocês só estão separados por uma dimensão. Novamente, vamos voltar para esse símbolo. Vocês só estão separados por uma dimensão. Vocês estão no mesmo lugar. Só que o local onde ele está consciente é diferente do local onde você está consciente. Olha que paradoxo, né? Que a fonte criadora adora esses paradoxos. Você está consciente no território deles. O território do seu gêmeo. A matéria é o território dele. Né? Aqui é a casa dele, a matéria, onde ele fica confortável. Mas quem está consciente aqui é você. E lá, no espiritual, que é o seu território, que é o nosso território, são eles que estão conscientes. Aí vocês vão me perguntar, mas não era mais fácil, né? A fonte criadora deixar cada um na sua zona de conforto? Né? A gente ficava lá no espiritual, batalhando lá, já que nós temos o poder do magnetismo, e do poder do magnetismo lá no mundo espiritual, você não tem noção do quanto super-heróis vocês iriam se tornar. Aqui na matéria ele não funciona muito bem. A gente tem uma energia que sai nas nossas mãos, uma energia, sabe, que a gente consegue emanar através do nosso campo vibracional. Essa energia que eu falei lá no primeiro vídeo, né? Que eu até mostrei alguns exemplos de imã, de magnetismo, aquilo ali é o vril. Aquilo ali move montanhas. A gente tem diversos relatos aqui de civilizações antigas que até hoje o homem não sabe explicar como é que pedras que foram tiradas a não sei quantos mil quilômetros de montanhas foram feitas para construir pirâmides no mundo todo. Como que coisas extremamente pesadas foram, sabe? Parece que foram levitando. E realmente foram. Isso é o vril. Isso é o poder que vocês têm, que nós temos. Olha como é que a gente é poderosa. Poderoso e poderosa, né? Olha o poder que nós temos. Imagina esse poder que a gente tem lá no mundo espiritual. Mas não, quem está lá são eles. Quem está lá são eles. Completamente materiais. Né? Com aquilo que eles têm de arma para lutar. Igual a gente aqui na matéria. Quem é que consegue... Quem de nós se sente confortável? A gente não se sente confortável na matéria, não adianta. Por mais bem-sucedido financeiramente que muitos divinos femininos estão conseguindo, né? Estão conseguindo conciliar uma coisa com a outra, mas a gente não se sente confortável, a nossa alma não se sente confortável na matéria. Porque aqui nossos poderes estão limitados. Estão limitados. Né? E a fonte criadora, como a gente vai ver mais para frente na Bíblia, a intenção é juntar, isso está muito próximo ao que vai acontecer, é juntar essa parte preta aí na parte branca, é acoplar o espiritual no material. Esse governo que a Bíblia fala celestial, que vai descer aqui para a Terra, é isso que está sendo falado, é o mundo espiritual acoplando na matéria. É isso que está prestes a ocorrer, né? E é justamente por isso que a fonte criadora colocou ele lá, né, no nosso território, e a gente aqui no território deles. Porque a fonte criadora está contando com o magnetismo entre as polaridades. O magnetismo, o imã das polaridades para juntar, né? No livro de Apocalipse, a gente vai ver nos próximos vídeos, fala que os escolhidos, eles vão ser selados. Selados. Sabe o que é selar? Eu vou também mostrar mais pra frente, que eu já tô dando um spoiler aqui dos próximos vídeos. Selar significa você pegar uma peça e colar na outra. Vedar. Selar. Os 144 mil, assim como outros, os 144 mil não são os únicos, outros casais de chama gêmea, que também estão divididos entre mundo espiritual e mundo material, a gente vai colar um no outro. A gente vai colar o mundo espiritual no mundo material. Essa é a nossa função. Isso é a dinâmica das chamas gêmeas. Isso é a dinâmica
das contrapartes espirituais das chamas gêmeas. Essa é a missão das chamas gêmeas. Caso ainda não tenha ficado claro. Juntar o mundo espiritual no mundo material. E aí sim, quando isso acontecer, vocês da polaridade feminina, vocês vão ver o poder de vocês, né? O poder saindo de vocês. Aí vocês vão entender o porquê que vocês realmente são a polaridade espiritual. Que aí os poderes de vocês vão estar, né, prontos para mover montanhas. Né? E assim como eles também, que tiveram todo esse tempo lá batalhando numa batalha espiritual, a Bíblia vai falar também para a gente, eu vou até ler um texto para vocês, para a gente ter uma ideia, que quando a Bíblia fala sobre essas, principalmente no livro de Apocalipse, né, fala sobre essas criaturas, o cavaleiro, os ceifadores, né, essas criaturas, seres mitológicos, essas feras, né, fala sobre criaturas assustadoras, porque é o que está acontecendo do lado de lá. Aqui na matéria, esses arquétipos, eles são só arquétipos, né, que eles estão sendo representados na matéria. Existem as representações desses arquétipos no mundo espiritual aqui na matéria. Mas lá eles são exatamente como eles estão sendo retratados. Né? Porque o livro de Apocalipse é onde se trata de uma viagem astral. Se trata de uma viagem astral que o apóstolo João recebeu através de um anjo que foi enviado por Jesus Cristo até ele. Esse anjo, né, cruzou as dimensões com o apóstolo João, levou ele lá para o mundo espiritual e ele viu tudo que está acontecendo, o cavaleiro passando no cavalo, outro, e a guerra, não sei o quê, e o dragão cuspindo fogo, não sei aonde, porque ele viu exatamente isso. Agora imagina a visão que está lá, a visão que o gêmeo de vocês está tendo lá. Draconiano para tudo quanto é lado, reptiliano para tudo quanto é lado, e pleiadiano, e arcturianos, e felinos. O negócio tá feio lá. O negócio tá feio lá. O divino feminino adotou essa postura de estar criticando o divino masculino por não estar fazendo nada, porque vocês não estão vendo o que está acontecendo lá em cima. Vocês não aguentariam 5 minutinhos na mão lá no mundo espiritual. E eles aguentam. Sabe por que eles aguentam? Porque eles são a polaridade da ação. A fonte criadora sabe o que faz. É guerra. Mesmo a gente tendo poderes, a gente tendo, né, nossos poderes do magnetismo e tal, o vril, mas a fonte criadora decidiu que era melhor eles estarem lá. Porque eles são a polaridade da ação, da guerra. Isso motiva, é o que faz a polaridade Yang brilhar, eles no potencial máximo deles. Eles estão sempre prontos para a guerra, estão sempre prontos para o combate, para o bom combate, né? Falou em, vamos ali, vai ter uma missão ali, eles já, peraí que eu vou calçar meu sapato aqui. Eles já estão com a roupinha de ir, falou que vai ter um negócio, eles já estão prontos para ir. Isso é o que motiva a polaridade Yang, o seu gêmeo, a sua gêmea, né? Estão lá, batalhando lá como podem. Mesmo com poderes limitados, porque o poder dele está aqui, que é você, né? Agora, a gente sabe que eles estão fazendo um bom trabalho lá. Quando a gente olha pra gente aqui, a gente vê que nós estamos protegidos. Você tá vivo, não tá? Você tá viva. Eu também tô. Quem você acha que tá mantendo a gente vivo? Eu não sei se vocês sabem, mas as chamas gêmeas, elas têm um alvo bem grande nas costas, tá? E lá no mundo espiritual existe a nossa representação. Existe a nossa representação. A Bíblia vai mostrar qual é a representação das chamas gêmeas lá no mundo espiritual. E essa representação lá no mundo espiritual está sendo caçado por diversos seres extremamente poderosos. Se esses seres destroem a nossa representação espiritual nesse mundo invertido, entre aspas, acabou pra gente aqui embaixo. Mas a gente tá aqui, não tá? Tá todo mundo bem, não tá? Tá todo mundo vivo, na medida do possível, que afinal de contas, né, gente? Não vamos criar muitas expectativas, a gente tá em guerra. Mas tá todo mundo protegido, não tá? Isso é mérito de quem? E aí, ainda acha que eles não estão fazendo nada pela dinâmica?
Agora vamos falar da polaridade feminina, porque essa é a preocupação da espiritualidade. Vocês estão entendendo a preocupação da espiritualidade? Por que a espiritualidade está tão preocupada com a polaridade feminina nesse momento? Porque a energia do masculino está chegando aqui para a gente. Estamos sendo protegidos, né? Os divinos masculinos, junto com outras, estão juntando forças com várias civilizações desse momento e lutando contra seres muito antigos e poderosíssimos. Estão todos juntos lá e a gente está aqui sendo protegido, né? Onde a nossa única missão é manter esse magnetismo forte, manter essa lâmpada acesa para que eles possam achar o caminho de volta, para que eles possam achar o caminho para descer esse mundo espiritual aqui para a Terra. A fonte criadora está precisando que a gente só tem um trabalho. A gente só tem um trabalho. A fonte criadora não está pedindo para você ir lá matar dragão, não. Você só tem um trabalho, que é manter essa sua chama aí acesa. Para a sua chama reconhecer o caminho de volta para casa. Para manter esse magnetismo que vai trazer o mundo espiritual e vai acoplar no mundo material. A fonte criadora está contando com esse magnetismo, está contando com essa chama acesa, esse sentimento que fica aí dentro de vocês, que fica incomodando, que vocês estão querendo se livrar deles. Não é para se livrar, é para incomodar. A fonte criadora trouxe vocês aqui para ficarem no incômodo mesmo, para ter essa sensação, esse comichão que dá quando a gente pensa neles, quando a gente pensa nelas. É para ter, isso aí é chama, isso aí é a conexão ativa. A gente devia estar muito preocupado se a gente deixar de sentir isso. Essa é a preocupação. Essa é a preocupação. Aí a gente tem que investigar o motivo do porquê que a gente não está mais sentindo, do porquê que a gente não está mais sentindo a conexão. Muitos estão feridos. Porque a batalha lá não é uma batalha, não é uma simulação. Não é brincadeira, não é de faz de conta, não é um conto de fadas, é guerra. E já houveram baixas nessa guerra. É muito sério o que está acontecendo.